Hoje nós vamos trazer aqui uma palavra sobre os amigos de Jó. A gente sabe que Jó foi um homem muito provado por Deus. E hoje a gente vai trazer aqui essa reflexão sobre essa questão dos amigos de Jó, que chegaram até ele para trazer uma palavra de conforto, porém, o que na verdade eles fizeram foi o contrário, ok? Então a gente vai trazer aqui uma palavra. Hoje o texto está em Jó, no capítulo 2, do 11 ao 13. Esse é o texto que nós iremos usar para nós meditarmos nesse momento. Eu tenho aqui algumas informações sobre esse texto, eu tenho aqui algumas reflexões e você, meu amado irmão, pode acompanhar, pode anotar, pode guardar essa palavra no seu coração, porque eu tenho uma palavra de Deus nesse momento para você, ok? Jó capítulo 2, versículos do 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar, e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó, capítulo 2, versículos do 11 ao 13, ok? Marque aí na Bíblia, porque esse texto, ele é o texto-chave para a nossa reflexão na noite de hoje, ok? Olha, meus amados irmãos, nós vemos aqui os 3 amigos de Jó, e é justamente isso aqui, hoje nós vamos falar sobre essa questão dos amigos de Jó, que ao saberem da sua situação, né, pois Jó havia perdido tudo o que tinha, inclusive até os seus filhos haviam morrido. Então a intenção dos amigos de Jó era tentar, de alguma maneira, tentar assim confortar o coração de Jó, ok? Que estava enlutado. Mas ao invés de confortá-lo, eles fizeram foi acusá-lo de pecados ocultos que Jó nem havia cometido, nem havia praticado, ok? Então, os amigos de Jó começaram até bem, mas depois eles vieram com acusações, né, sobre a vida de Jó, coisas que realmente acusações infundadas, porque não era porque estava acontecendo aquele mal na vida de Jó que aquilo era consequência de pecado. A gente sabe que existem provações, que foi justamente o que aconteceu na vida de Jó. Jó perdeu tudo, não foi por causa de uma consequência de pecados que ele havia cometido. A gente sabe que existe castigos de Deus sobre a vida de pessoas desobedientes, de pessoas que são incrédulas, que não temem ao Senhor e que muitas das vezes recebem castigos do Criador. Mas não era o caso aqui de Jó, não era a situação de Jó.
Jó estava aqui sendo provado. Foi uma provação. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó tinha. Só não permitiu tirar a vida dele. E foi o que Satanás fez. Jó ficou até sem a roupa do corpo, ok? Se coçando com um caco de telha, cheio de enfermidades, e perdeu filhos, os filhos morreram. Eles estavam numa casa, veio uma ventania e caiu aquela casa sobre eles e eles morreram. Todos os filhos de Jó de uma vez só. Então a situação de Jó foi o seguinte, ele perdeu tudo o que tinha. Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos. Tudo aquilo com a permissão do Senhor, porque foi uma provação na vida de Jó. Aquilo foi uma provação, uma prova de fé. É tanto que Jó, até os dias de hoje, ele é citado como um exemplo de paciência. Porque ele sofreu tudo o que ele sofreu, padecer tudo o que ele padeceu, e ele não murmurou. Ele mesmo assim levantou a sua voz para os céus e se prostrou diante de Deus e agradeceu ao Senhor por aquela prova que ele estava passando. Aleluia! E por causa disso, Deus recompensou Jó ao final. Ao final, Deus recompensou Jó. E a gente sabe que tudo que Jó tinha perdido, Deus reconstituiu em dobro na vida de Jó. As bênçãos vieram multiplicadas para a glória de Deus. Então a gente percebe que aquilo tudo foi uma provação. Tudo que Jó passou foi uma provação. Então ele é um exemplo de homem temente a Deus, de fé, e de um homem que soube suportar a provação e que enfrentou a provação sem murmurar e que teve paciência, ok? Teve aquela paciência de passar por tudo aquilo e mesmo assim não blasfemar contra o Senhor, e mesmo assim Jó esteve adorando ao Senhor. E assim é um exemplo, meu irmão. Ele adorou ao Senhor e a gente deve adorar em qualquer tempo. A gente não pode esperar o tempo, eu vou adorar em tempos bons. Não, a gente adora em qualquer tempo. Esse foi o exemplo que Jó nos deu. É que a gente deve agradecer a Deus por tudo, porque é melhor agradecer. Quando você agradece, meu irmão, sabe o que é que vai acontecer na sua vida? Quando você agradece ao Senhor, você vai estar atraindo bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agora, quando você começa a murmurar, quando as pessoas elas partem para essa questão da murmuração, passar a vida inteira reclamando, porque está faltando isso, porque está faltando aquilo, aí sabe o que é que vai acontecer? Vai vir mais tribulação, porque é assim, meu irmão. Então o que é que você tem que fazer? É agradecer mesmo, como Jó fez. Levantou a sua mão para o céu, agradeceu ao Senhor por toda aquela provação que ele estava passando. Mas aí vieram 3 amigos de Jó, ok? Tentando assim confortar Jó, que ele estava de luto pela perda dos seus filhos e também porque tinha perdido tudo. Então vieram ali os amigos de Jó. Quem eram esses amigos de Jó? O texto aqui mesmo diz, aqui de Jó, no capítulo 2, versículo do 11 ao 13, o texto que a gente leu, diz quem são os amigos de Jó. Esses 3 amigos de Jó eram o Elifaz, Bildade e Zofar. Esses eram os amigos de Jó. Esses amigos aqui, esses homens aqui, o Elifaz, Bildade e Zofar, eles não eram apenas amigos de Jó, ok? Eles não eram apenas amigos de Jó, mas também eles eram pessoas conhecidas naquela época por sua sabedoria. Ao final, porém, a sua sabedoria, a sabedoria daqueles homens tornou-se limitada e incompleta, Por quê? Porque eles, por mais que eles fossem assim conhecidos como homens sábios, mas ao tentar confortar Jó naquela situação, e eles não souberam confortar
Jó, ok? A princípio eles até fizeram direitinho, as coisas direitinho, ok? Ficaram em silêncio, mas depois, quando eles abriram a boca, começaram a falar coisas que realmente não condiziam com a realidade, com o que tinha acontecido. Então eles não foram sábios, porque eles começaram a vir com acusações sobre Jó, e a gente sabe que a acusação é do maligno, ok? Satanás, ele é o acusador. Então, às vezes, meus amados irmãos, as pessoas partem para essa questão da acusação. E aí a gente tem que saber o seguinte, que quem nos defende em primeiro lugar é Deus, das acusações do maligno. Porque o maligno, ele fica procurando uma coisa para tentar acusar o crente, ok? E aí ele fica ali procurando uma brechinha, qualquer coisinha, qualquer bobeirinha que o crente der, o crente ali vai ser acusado, ok? As pessoas do mundo não, já estão lá no pecado mesmo, já estão perdidas mesmo, elas estão lá no pecado e as pessoas até dão valor a isso, né? Ao pecado. Mas o crente não, o crente ele é diferente, ele tem que ser obediente à voz do Senhor. Então, muitas das vezes, os crentes, eles são acusados, né? Porque as pessoas pecam, a verdade é essa, né? A Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. A Bíblia diz, né? Mas a Bíblia diz assim também, se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, chamado Jesus Cristo, o justo, ok? Ele nos purifica de todo o pecado. Então Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado, mas isso não é uma liberação para pecar. Isso não é uma liberação para pecar. O crente não está liberado para pecar, ninguém. Deus não liberou ninguém para pecar. O pecado gera uma consequência. O que não foi o caso de Jó, que ele sofreu tudo aquilo, não foi consequência de pecado, não. Foi uma aprovação. Mas o pecado gera uma consequência, ok? O pecado, a desobediência vai gerar consequências ruins na vida do ser humano. Por isso que a gente tem que fugir do pecado. Mas as acusações existem. As acusações existem. Como aqueles homens aqui, esses amigos de Jó. Os amigos de Jó, que vieram para consolar o homem, no final fizeram foi acusar Jó de pecado, uma coisa que Jó não tinha nem cometido, né? Então esses camaradas aqui era o Elifaz, né? O Bildade e o Zofar. Esses aqui eram os três amigos de Jó. Então eles, ao saberem das dificuldades de Jó, esses três amigos aqui, ao saber das dificuldades de Jó, três dos seus amigos, né, foram apoiá-lo e confortá-lo. Quer dizer, eles foram fazer uma coisa boa. Eles foram, a princípio, eles iam com a boa intenção. Eles foram para apoiar, para confortar Jó. Essa era a intenção mesmo dos amigos de Jó, ok? Mais tarde nós vemos que as suas palavras de conforto não ajudaram. Deus até repreendeu pelo que falaram, né? Porque eles não falaram sabiamente. Você vê em Jó, no capítulo 42, e o versículo 7, né? Diz assim, sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó, ok? Então aqueles homens, eles receberam a repreensão do Senhor. Por que eles receberam essa repreensão do Senhor? Porque eles partiram para cima de Jó acusando Jó com acusações falsas, com coisas falsas, com coisas que realmente não tinha acontecido, com coisas que realmente não
condiz com a realidade. Então Deus chegou com um julgamento sobre a vida de Elifaz e os outros 2 amigos de Jó, porque aqueles homens, eles não souberam apoiar Jó naquele momento difícil. Eles não souberam confortar Jó, mas eles, ao invés de confortar Jó, vieram com palavras de acusações. Aí Deus chegou para julgar aquela situação. E aconteceu que você vê aqui em Jó, no capítulo 42 e o versículo 7, que Deus repreendeu aqueles homens. Deus repreendeu não pelo que fizeram, pois eles se esforçaram para ajudar alguém que estava em necessidade, ok? Como eu falei, a princípio, realmente eles foram nessa intenção de confortar Jó, de apoiar Jó naquele momento difícil. Não foi por causa disso que Deus repreendeu eles. Não foi porque eles foram lá na casa de Jó. Não foi isso. Eles não foram repreendidos por causa disso, por causa dessa atitude deles irem até Jó. Não, eles foram com essa boa intenção, ok? Mas infelizmente, quando foram, eles fizeram um trabalho ruim. Foi por causa disso que eles foram repreendidos. Não foi porque eles fizeram alguma coisa, não. Foi porque o trabalho deles foi um trabalho ruim, foi péssimo. Em vez de eles tentar ali colocar Jó um pouco para cima ali, naquela situação tão difícil, né, de Jó, que Jó estava enfrentando, eles vieram trazendo mais coisa ruim para a vida de Jó. Então, foi por causa disso que Deus repreendeu aqueles homens, porque o trabalho que eles fizeram foi um trabalho ruim. Eles não tiveram êxito ao confortar Jó. Eles não conseguiram confortar Jó. O trabalho dele foi péssimo, de consolação foi péssimo. O cara tinha perdido os filhos, tinha perdido tudo, aí os cabos ainda vieram acusar ele. Entendeu? Então foi por causa disso que Deus repreendeu, porque o trabalho de conforto, de consolação, que foi um trabalho péssimo que eles fizeram. Eles não confortaram Jó, pelo contrário. Eles vieram com acusações. Então foi por causa disso que Deus repreendeu aqueles homens. Eles tinham, aqueles homens, quando você percebe na leitura da palavra, você vai perceber que aqueles homens, eles tinham orgulho de seus próprios conselhos. Eles se achavam sábios. Eles se achavam homens muito capacitados para aconselhar alguém. E estavam ali inacessíveis à necessidade do amigo, né? Eles se achavam tão sábios, eles estavam tão cheios de si mesmo, eles estavam tão cheios ali de glória, de orgulho, que eles não tiveram nem a sensibilidade, de saber visitar, de saber estar ali com Jó, que era amigo deles. Eles não tiveram nem a sensibilidade de estarem ali com Jó e perceberam que a coisa estava feia na vida de Jó, que a coisa estava sendo terrível, e eles não tiveram sensibilidade. Porque eles achavam que eram assim capazes demais para aconselhar alguém. E a gente sabe, meus amados irmãos, que se Deus não nos der a palavra, o que será de nós? Eu estou pregando aqui a palavra, mas não é porque eu seja sábio, não. Eu não me acho sábio, eu não me acho assim um grande pregador, não me acho, ok? Eu falo aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus vai me dando essas palavras, e aí a gente vai falando aqui, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos direcionando, ok? Sem a direção de Deus, o que será de nós? Por mais que a gente busque na palavra,
Por mais que a gente tente se preparar para esse momento aqui, mas se o Espírito Santo de Deus não nos direcionar, o que será de nós, meu amado irmão? Então é assim que funcionam as coisas. Então a gente prega aqui não é apenas porque a gente, eu me acho sábio, eu me acho muito com um homem que sabe falar bem. Não, meu filho, não é por aí não. Aqueles homens partiram para esse lado aí do orgulho e se deram mal e foram repreendidos por Deus. Eles foram repreendidos por Deus por causa do seu orgulho, porque eles foram se meter numa área na vida de Jó que não competia para eles cometer. Eles foram julgar Jó, foram julgar a situação de Jó, e não era isso para eles ter feito. Eles partiram para o julgamento, e foi aí onde eles se deram mal. Ok? Então, quando alguém estiver em necessidade, quando a gente percebe aí essa situação, toda essa situação aí de Jó, a gente pode tirar uma lição disso aí. Aliás, várias lições. Mas uma das lições que a gente pode tirar disso aí é que quando alguém estiver em necessidade, a gente vai tentar o quê? Auxiliar aquela pessoa que está em dificuldade. Mas o que a gente tem que perceber é o seguinte: ao tentar auxiliar aquela pessoa que está em dificuldade, nós precisamos também ser sensível ao confortá-lo, porque as nossas palavras, elas têm que ser bem medidas, ok? Até quando a gente vai ajudar alguém, Eles foram ajudar, eles foram com aquela boa intenção, mas eles não tiveram sabedoria nas suas palavras, ok? Não foi a atitude deles ali, eu vou ajudar, eu errei porque fui ajudar. Não foi isso. O problema ali foi a falta de sabedoria nas palavras daqueles homens, ok? Que ao invés de ajudar a Jó, as palavras fizeram foi piorar ainda mais a situação de Jó. Você vê que Jó até se lamentou mais à frente, começou a se lamentou até pela sua existência. Jó pediu até para morrer. Por quê? Porque aqueles homens, ao invés de trazer uma palavra de conforto, eles empurraram Jó cada vez mais para baixo. Jó estava ali adorando a Deus, porque, glória a Deus, do jeito que eu saí do ventre da minha mãe, aqui estou, sem nada, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí chegaram os amigos de Jó e, ao invés de aproveitar aquela crença de Jó, não. Eles fizeram foi tentar jogar Jó numa situação de acusação, de pecador. É claro que todo mundo é pecador, mas é assim, eles chegaram com acusações, né? Com acusações. E foi isso que causou aquela repreensão de Deus na vida daqueles 3 amigos de Jó. Por que os amigos de Jó chegaram e se sentaram em silêncio? A gente vai ver isso aqui também. Como eu falei, eles começaram bem. Eles começaram até bem, né? Depois foi que eles acusaram Jó, mas eles começaram até bem. Você vai ver aqui no texto que a gente leu em Jó, no capítulo 2, do versículo 11 ao 13, né? Você vai ver que eles se assentaram na terra e ficaram em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Porque viram que a dor que Jó estava passando era muito grande, né? Mas antes disso, você vê aqueles homens, os amigos de Jó,
eles levantaram a sua voz, choraram, rasgaram cada um seu manto e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar, né? Depois eles se sentaram e foram ali ficar em silêncio, porque eles perceberam que era muito grande a dor que Jó estava passando, meu amigo. Jó tinha perdido todos os seus filhos de uma vez só. E ainda perdeu tudo que tinha. Então a dor era muito grande. Então eles se sentaram ali, eles começaram até bem. Passaram 7 dias e 7 noites. E ninguém dizia palavra alguma. Ninguém dizia palavra alguma. Agora, por que que eles se sentaram e ficaram em silêncio? Né? Porque nem todas as atitudes daqueles 3 amigos de Jó são atitudes condenáveis, ok? Que a gente tem que ver que eles acertaram em alguma coisa. Eles acertaram em alguma coisa. Por que que eles ficaram em silêncio? Né? De acordo com a tradição judaica, a pessoa que confortava alguém em luto não deveria falar até que o enlutado o fizesse, ok? Então eles ficaram ali 7 dias em silêncio, porque era uma tradição judaica, ok? Era uma tradição judaica. Primeiro a pessoa tinha que esperar a pessoa que estava em luto dizer alguma coisa. Como Jó não disse nada durante os 7 dias, eles perceberam que a dor era muito grande, eles também ficaram calados durante 7 dias. Porque eles estavam seguindo ali a tradição. Como eu falei, eles começaram bem, ok? Eles começaram bem. Eles ficaram em silêncio ali 7 dias e 7 noites, meu amado irmão. 7 dias e 7 noites. Sem dizer uma só palavra, porque Jó também não dizia nada. E eles também ficavam ali sem dizer nada. Ok? É a mesma situação de luto, não é? Porque quando a gente chega assim numa casa que está de luto, quando morre alguém, a gente sempre fica ali, pelo menos quando eu chego ali, fico sempre olhando a situação, ok? Se o pessoal está em silêncio, eu também ali fico em silêncio. Eu gosto de agir dessa maneira também, né? Porque às vezes o que a pessoa fala ali, às vezes pode até prejudicar se a gente disser qualquer palavrinha ali que realmente não vier na direção de Deus, às vezes, ao invés de ajudar, faz piorar a situação. Então, às vezes, é melhor ficar em silêncio, né? Porque muitas das vezes na situação de luto, palavra não vai consolar, não. É a presença ali dos amigos já serve de conforto. Só em estar ali presente já serve de conforto para aquela família, né? Só a presença. Então, às vezes, não é preciso nem dizer nada, irmão. Às vezes não é preciso nem dizer nada, ok? Só a presença ali já é o suficiente para apoiar uma família que está enlutada. Então, a melhor resposta para o sofrimento, né? A melhor resposta para o sofrimento de alguém, muitas das vezes, é o silêncio. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Os amigos de Jó, eles perceberam que sua dor era muito profunda para ser curada com meras palavras. Assim eles nada disseram, ok? Porque às vezes a dor ela é tão profunda, a dor da perda, às vezes ela é tão profunda, que uma palavra, irmão, não vai curar não. Palavra não vai resolver, né? Às vezes até piora. Então, a presença ali é importante. A presença é importante. A presença ali dos amigos de Jó foi muito importante. Agora, quando eles começaram a falar, aí começaram a dizer besteira e pioraram a situação, né? Então, a melhor resposta é isso. A melhor resposta para o sofrimento, né? A melhor resposta para o sofrimento de alguém é o silêncio. Então, os amigos de Jó perceberam que a sua dor era muito profunda
para ser curada com meras palavras. Assim, nada disseram, ok? Porém, quando os amigos, eles passaram ali 7 dias e 7 noites, né, em silêncio. Porém, quando falaram, foi com acusações de que tudo o que estava acontecendo com Jó era porque ele estava em pecado, né? Então ficaram ali em silêncio 7 dias. Quando falaram, foi com acusações. Foram acusar, dizer que Jó estava em pecado e não era a situação de Jó ali, não era questão de pecado, ok? O problema de Jó não foi o problema de pecado, não, tá? Então é aquilo que eu falei, eles começaram bem, estavam em silêncio, estavam fazendo tudo bem direitinho, mas aí quando foram falar, aí foram dizer besteira, dizer bobagem, dizer coisa que realmente não condiz com a realidade, né? Se eles apenas tivessem continuado em silêncio, né? Então eles teriam ali feito um trabalho perfeito. Mas como eles foram falar e foram acusar Jó, aí foi que aonde eles fizeram o trabalho ruim. Aí por causa desse trabalho ruim que eles fizeram, aí Deus trouxe um julgamento sobre eles, ok? Eles foram julgar e acabaram sendo julgados, que é o que a Bíblia diz, né? Você pode julgar, se você quiser julgar, vai julgando aí todo mundo, vai julgando. Vai chamando o povo de todo mundo de pecador, bota todo mundo do inferno para dentro. Mas saiba que do jeito que você julgar, você também será julgado. É o que está na Bíblia Sagrada. Então, do jeito que você julgar, você será julgado. Se você julgar sem misericórdia, então você será julgado por Deus sem misericórdia, meu amado irmão. Agora, se você julgar com misericórdia, aí você também será julgado com misericórdia, né? O conselho da Bíblia é que você nem julgue, é bom nem julgar, né? É melhor você entregar as coisas na mão de Deus, porque Ele é quem sabe julgar de maneira perfeita, né? Deus julga de maneira perfeita. O bom mesmo é nem julgar, porque se for julgar dessa maneira aqui, como esses 3 amigos de Jó fizeram, então você vai se dar mal, porque eles julgaram que Jó era um pecador, que aquilo que estava acontecendo na vida deles foi por causa de pecado, e lá se vai. E aí eles tiveram o quê? Lá na frente tiveram um julgamento de Deus, tiveram uma repreensão severa, uma repreensão dura da parte de Deus, porque eles foram duros também com Jó. Então, se você for duro, se você for julgar sem misericórdia, então você também será julgado sem compaixão, sem misericórdia, meu amado irmão. É assim que funciona, é assim que a palavra de Deus descreve, né? Mas aqui, meus amados irmãos, com frequência nós sentimos, né, a necessidade de dizer algo espiritual, né? De dizer algo espiritual e significativo, né? A um amigo que está sofrendo, não é isso? Então, com frequência, nós sentimos essa necessidade, né, de dizer assim, algo espiritual, algo significativo para um amigo que está sofrendo, como era o caso aqui de Jó, né? Mas talvez o que ele ou ela esteja precisando seja apenas da nossa presença, muitas das vezes, demonstrando que nos importamos com eles, né? Então, às vezes, a pessoa não precisa nem de uma palavra, às vezes é apenas ali a presença, né? Às vezes é apenas a presença, às vezes a pessoa não quer nem ouvir, ela quer falar, às vezes ela está precisando de um ouvido ali, de alguém que saiba ouvir, né? De alguém que esteja ali pronto para ouvir o desabafo dela, e ali a pessoa desabafar, jogar tudo ali para fora, aquilo que estava ali
aquela angústia no peito, aquilo que estava ali sufocando, né? Então, muitas das vezes, a pessoa que está sofrendo, muitas das vezes ela não precisa nem ouvir, às vezes ela precisa apenas da presença de um amigo, muitas das vezes até de um ouvido, para que venha ali desabafar. Às vezes é preciso apenas isso, um desabafo, ok? Era o que Jó ali talvez estivesse precisando naquele momento, né? Estava precisando apenas da presença ali dos amigos, apesar de eles dizerem nada, apenas a presença deles ali já servia de ajuda, né? E ali no momento necessário, Jó ia aproveitar a presença deles e iria ali desabafar com eles, né? Porque, como eu falei, muitas das vezes a pessoa não precisa nem ouvir, a pessoa que está ali sofrendo não precisa nem ouvir alguma coisa, às vezes a pessoa está precisando é falar, está precisando é desabafar, jogar para fora aquele sofrimento, aquela angústia, aquilo que está dentro do peito, né? Sufocando. Então, meus amados irmãos, é dessa forma aí. Respostas tocantes, né, e situações banais dizem menos que o silêncio significativo e um companheirismo, né, amoroso, ok? Então, às vezes a gente acha assim, se eu trazer aqui uma resposta assim tocante, trazer aqui uma citação aqui, uma pregação, uma palavra assim, mas às vezes não é, às vezes o silêncio fala mais. Às vezes o silêncio é mais significativo nesse momento de sofrimento, né? Às vezes as palavras, às vezes ali pode até ferir, ao invés de ajudar, ok? O companheirismo é muito importante, né? O companheirismo amoroso, é claro, o companheirismo amoroso ali no sentido de estar ali, olha, estou aqui com você, vamos nessa peleja, vamos juntos nessa peleja, nessa força. Às vezes essas palavras de incentivo, né? Vale mais do que muitas das vezes uma mensagem assim bem elaborada, né? Uma resposta assim tocante. Às vezes a gente acha que vai ajudar as pessoas dessa forma, mas muitas das vezes o companheirismo é mais importante. A presença ali, está ali presente na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento. E a gente percebe aqui, meus amados irmãos, na palavra, que a dor que Jó ele estava passando, que ele estava sentindo, era muito grande. Está aí em Jó no capítulo 2 e o versículo 13, né? Você vai ver que a dor era muito grande, está bem claro lá no texto, né? Está bem claro lá no texto que a dor que Jó estava sentindo era muito grande. Além da dor, né, da perda, porque a dor da perda é uma coisa assim, né? Você imaginou a pessoa perder um filho, perder um familiar. Então a dor da perda é uma coisa muito grande, né? E ali não tem palavras no mundo que confortem a dor de uma perda, a dor de um ente querido. Imagine perder todos os filhos de uma vez só, como aconteceu no caso aqui de Jó, né? Então, além daquela dor da perda dos seus filhos, Jó também estava doente, né? Ele adoeceu. Ele pegou lá umas feridas, sei lá, tipo uma lepra, né? Ficou leproso, parece-me, e se coçava lá com um caco de telha, né? Cheio de feridas, cheio de enfermidades, né? Então, além da dor da perda, além dele perder tudo o que tinha, ainda ficou doente, né? Então, olha só que situação, a dor que aquele homem estava sentindo era muito grande, meu amado irmão. Era uma dor que não era qualquer palavrazinha ali que iria confortar, não, meu amado irmão. Então, Jó estava precisando ali de presença dos amigos, naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade. Ele não estava precisando de acusação. Ele não estava precisando de palavras arrogantes. Ele não estava precisando de acusações. Pelo contrário, ele estava precisando de apoio ali dos amigos. Então, a doença também, né? Além da dor da perda, a doença também produzia uma dor cada vez mais intensa. Ali ia piorando a situação de Jó, porque tinha a perda dos filhos e ainda tinha a doença na vida de Jó. Então olha que situação aquele homem estava, né?
É por isso que Jó, ele é o exemplo de paciência na Bíblia. É um homem que foi paciente, que soube passar por toda aquela provação, por toda aquela luta, e continuou firme com o Senhor, não abandonou os caminhos do Senhor, né? Não abandonou os caminhos do Senhor, continuou firme ali com Deus, perseverante. E a Bíblia diz que Jó, ele foi até capaz, para você ver, aqueles amigos dele vieram acusando Jó. Mas Jó foi capaz, meus amados irmãos, de orar pelos seus amigos. Os amigos de Jó, que acusavam ele ali de pecado, que acusavam ele disso e daquilo, Jó foi capaz de orar por eles, de orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz que quando Jó, ele orava pelos seus amigos, Deus restituiu tudo o que Jó tinha. E o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro estado. A situação de Jó foi melhor. Depois que ele passou toda aquela provação, toda aquela luta, ele orou pelos seus amigos, recebeu a bênção em dobro sobre a vida dele. É interessante, né, irmãos? Porque muitas das vezes a gente acha que vai receber a bênção porque está ali orando, aquela oração egoísta. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não é que seja proibido pedir, não. A Bíblia manda pedir mesmo. Pedir e dá-se-vos-á, né? Pedir e dá-se-vos-á. Mas você vê aqui que o exemplo de Jó. Jó pediu para os seus amigos. Estava orando pelos seus amigos. Cara, numa situação daquela, meu amado irmão, perdeu tudo que tinha, estava enfermo, doente, com aquela dor grande, terrível que ele estava sentindo. Mas o cara foi capaz de orar pelos seus amigos. Ele não estava nem interessado na vida dele. Ele foi orar pelos seus amigos. Olha aquela oração. Orar pelos seus amigos. E foi quando Deus deu a resposta na vida de Jó. Ok? E o último estado dele, a última situação de Jó, foi uma situação melhor. Foi uma situação de bênção. E houve bênçãos e bênçãos sobre a vida de Jó. Ok? Então, meu amado irmão, essa história aqui de Jó, esse momento aqui dos amigos de Jó, né? A gente pode perceber que os amigos de Jó, seria melhor eles ficarem em silêncio do que eles terem falado, terem dito alguma coisa. Era melhor eles terem ficado em silêncio, ok? Isso é o que a gente pode compreender através desse texto aqui das Escrituras Sagradas. Então, que Deus abençoe os nossos amados irmãos, os nossos amados amigos. Essa é a palavra de hoje, no nome de Jesus.